Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre a Diretoria de Empreendedorismo, que é dirigida pelo professor Walter Nunes. Professor, a sua diretoria é ligada a que órgão aqui na nossa instituição? Olha, a nossa diretoria é ligada à AGUFMA, é a Pró-Reitoria de Inovação, Empreendedorismo, Pós-Graduação e Internacionalização. Então, nessa nova estrutura da universidade, foi criada a AGUFMA e dentro da AGUFMA tem 5 diretorias e a minha é uma dessas diretorias, a Diretoria de Empreendedorismo. Então, falar um pouquinho desse papel importante dessa diretoria, nessa nova estrutura, para os nossos ouvintes aqui da capital do interior, nossos internautas do Cidade Universitária Entrevista. Bom, o objetivo principal, seguindo as diretrizes e o plano de ação do nosso reitor, a Diretoria de Empreendedorismo ela vem suprir essa necessidade que a universidade tem de se tornar uma universidade empreendedora. E dentro desse contexto de se tornar uma universidade empreendedora, é que nós estamos trabalhando a perspectiva de criar novas empresas e em fomentar dentro da universidade o espírito de empreendedorismo, dessa possibilidade de nós fazermos com que o perfil do nosso aluno se transforme num perfil mais empregador e não empregado. Então, a nossa ideia realmente, o nosso plano de ação é voltado nesse sentido, de fazer com que a universidade se torne uma universidade empreendedora e que o nosso aluno mude o perfil dele para que possa contribuir mais efetivamente com o desenvolvimento econômico do nosso estado. Então, hoje, como é que está definida essa estrutura, como é que é o trabalho de vocês e o que a universidade oferece para quem quer ser empreendedor que está aqui dentro da instituição? Nós trabalhamos lá no Centro de Empreendedorismo, nós temos lá uma estrutura muito boa, excelente estrutura, onde funcionam as empresas juniores, onde também vai funcionar as empresas, a incubadora, no sentido de nós abrigarmos lá startups. Então, nós oferecemos várias possibilidades. E, além disso, nós temos no nosso plano de ação a visita a cada curso para que possamos propagar essa ideia de empreendedorismo dentro da universidade, não só no aluno, mas também no corpo docente, que nós queremos fazer com que o professor pense no sentido de formar, como eu disse anteriormente, formar empregadores e não empregados. Agora, o senhor fala uma questão muito importante, da importância dessa formação da instituição. Agora, trazendo para a realidade do estado do Maranhão, como é que o senhor avalia essa participação da instituição do ponto de vista do empreender? O nosso estado, ele, até um ano atrás, ele tinha 214 mil empresas. Dessas 214 mil empresas, quase 70 mil eram oficinas mecânicas. Oficina mecânica é um empreendimento caracterizado como um empreendimento, um empreendedorismo de necessidade. Ou seja, aquele empreendedorismo que a pessoa forma ou cria uma oficina para sobreviver. Não tem uma renda acima de $600, a renda familiar não chega acima de $600. E nós queremos mudar essa realidade, queremos fazer com que os nossos empreendedores descubram o empreendedorismo por oportunidade e não por necessidade, está entendendo? Então nós também trabalhamos nessa possibilidade de ensinar e propagar como deve ser as oportunidades, aproveitar as oportunidades dentro do nosso estado. Nosso estado é muito rico, nosso estado tem várias oportunidades e isso tem que ser colocado à disposição do corpo discente, do corpo docente. Então nós temos que fazer com que eles entendam que o nosso estado precisa de empreendedores e que a universidade pode ser, sim, uma fonte grandiosa de empreendedores para o nosso estado. Lógico, trabalhando sempre na perspectiva de que nós temos que fazer isso de forma sustentável. O que é fazer isso de forma sustentável dentro de um ecossistema sustentável? É você fazer com que os nossos alunos, eles estudem, eles trabalhem no planejamento, eles descubram novas oportunidades através das empresas juniores, a forma de gestão, descubram as novas oportunidades através das startups. Então nós temos pesquisas interessantíssimas, temos alunos extremamente criativos que podem sim transformar todo esse capital intelectual em uma empresa, em um empreendimento nascente que pode realmente vir a dar resultado e certamente contribuir para o Estado. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Walter Nunes, da Diretoria de Empreendedorismo. Professor, qual o grau de importância, por exemplo, dessa visão da instituição com relação ao alto índice de pobreza do nosso estado, as pessoas que muitas das vezes ainda vivem
com o trabalho de subsistência. Que ponto essas startups criadas, não somente na área da área da tecnologia, mas essa tecnologia voltada, né, para as questões sociais do nosso estado? 44% dos empreendedores do Nordeste são empreendedores por necessidade. Por exemplo, essa agricultura, uma tônica, né? Essa agricultura de sobrevivência, tá? Então, nós precisamos desenvolver a nossa comunidade numa forma mais profissional de empreender, numa forma mais objetiva, fazendo com que eles descubram dentro do seu ramo, dentro das suas atividades, ali no seu contexto de cada comunidade, descubra as oportunidades de negócio. Então, nós pretendemos, através do nosso programa de extensão, fazer com que ir até a comunidade, fazer com que elas enxerguem as oportunidades que estão ao redor, que muitas vezes elas têm oportunidade e não conseguem enxergar. Mas a universidade, ela vai trabalhar fortemente nesse sentido, de envolver a comunidade, não só a comunidade civil, a sociedade civil, mas a sociedade produtiva, os empreendedores que nós temos na cidade, que nós sabemos que eles precisam de um suporte de gestão, também envolver a universidade junto com as necessidades do governo, das empresas públicas, para que realmente a gente consiga estabelecer melhores parcerias. Então, nós ter um grande leque de possibilidades para trabalhar na área de empreendedorismo, porque o Estado não vai conseguir desenvolver mais do que se não fortalecer os empreendedores. Não tem como fazer isso. Então, se nós quisermos fortalecer a economia do Estado, se nós quisermos fomentar inovar a gestão pública, nós teremos que fazer isso através da universidade. Pesquisas de aplicação, pesquisas científicas, entendeu? Pesquisas voltadas para necessidades específicas do mercado. Então, nós vamos ter que envolver a universidade nesse ecossistema de inovação. Caso contrário, não vamos conseguir alavancar a economia do Maranhão. A economia do Maranhão passa pela Universidade Federal do Maranhão. E, professor, eu vou insistir um pouquinho nessa questão. Quando o senhor fala dessa tecnologia, desses projetos da startup, da incubadora, das empresas júnior, aí eu quero voltar para o continente. A importância do continente, das instituições, no caso da Universidade Federal do Maranhão, com seus campos no interior do estado, atendendo aquelas comunidades, né? Qual seria a diferença entre o antes e o depois na sua avaliação, sem esse aporte, né, do empreendedorismo, dessa visão de gestão, porque a gente passa por gestão também, não só tecnologia, né? É bom falar, dizer ao nosso ouvinte que passa para a gestão. Seria mais ou menos isso? Todos os nossos campos. Nós temos empresas juniores fantásticas em Chapadinha, por exemplo. Chapadinha, né? Nós temos empresas que estão tendo contrato com o setor público, contrato com o setor privado. Então, lá tem zootecnia, tem geologia, biologia. Então, nós temos vários setores dentro da UFMA que já estão trabalhando essa questão do empreendedorismo através das suas empresas juniores. O que nós vamos fazer onde já tem, a gente vai fortalecer. E onde não tem, a gente vai tentar criar e vai tentar colocar esses alunos nesse ecossistema que nós estamos falando. Ou seja, a ideia é expandir as atividades do empreendedorismo para todos os campos da universidade. Nós precisamos fazer isso porque nós temos Balsa, área de ali em Balsa, no sul do Maranhão, temos Imperatriz, temos todos os outros campos instalados no continente que precisam desse aporte, dessa possibilidade de empreenderem e desenvolverem locais, o desenvolvimento local para atendimento global. Ou seja, nós temos condições de fazer isso dentro da universidade. Nós temos aqui capital intelectual disponível, nós temos pessoas fazendo pesquisas excelentes. Então, e não só na capital, mas temos no interior também. Então, isso é extremamente importante, o setor de empreendedorismo se envolver. A AGUFMA é extremamente importante, porque a AGUFMA cuida também da internacionalização, a AGUFMA cuida também da pós-graduação. E nós temos condições de levar para o interior, no Maranhão, todas essas possibilidades. Isso daí são fontes de empreendedorismo. Professor Walter Nunes, eu só falava da questão da visita em cada curso, né? Qual a ideia, qual é a forma para impactar, vamos dizer assim, levantar, né, a turma e sensibilizá-los para essa questão aí das empresas júnior e também dessa questão do empreender para crescer, né?
Está no nosso projeto de ação a visita e a instalação de alguns centros. Em cada unidade da UFMA, em cada campus da UFMA, a gente colocar lá os coworks, os agentes de inovação, os agentes de empreendedorismo dentro da unidade. Ou seja, os alunos sendo representantes do Centro de Empreendedorismo aqui da capital. Então, nós vamos fazer uma grande rede, a ideia é fazermos uma grande rede de empreendedorismo para que nenhum campus fique desprivilegiado com relação a isso daí. Então, nós vamos atuar fortemente, não só na capital, mas como no interior, porque nós entendemos que a parcela do desenvolvimento do Estado a força está no continente. Nós não podemos negligenciar isso de forma alguma. Tudo que nós fizemos aqui em termos de ação, não só a minha diretoria, mas como as outras diretorias da agência, eles trabalharão fortemente em todos os campos da Universidade Federal do Maranhão. A inovação, a pós-graduação, a internacionalização, que é extremamente importante, ou seja, a universidade tem que fazer com que os alunos saiam para criar, para conhecer novos ambientes, novas culturas, novas experiências, trazer isso para cá, inovação, para que realmente a gente possa propagar em todos os campos da universidade essa possibilidade de inovar, de fazer diferente, de fazer o novo, de criar empresas, de trabalhar as startups, de trabalhamos a possibilidade de incubar essas startups. Então, nós temos um capital intelectual extremamente disponível e com grande criatividade, com grande possibilidade de nós crescermos, de nós realmente fazermos com que o aluno veja isso. Nós precisamos fazer com que o aluno entenda este universo que está se desenhando na frente dele. Nós temos condições disso. E, professor, o início sempre é difícil, né? Daí a questão das incubadoras, startups, todo esse processo inicial, porque sempre é o momento mais difícil. Grande parte das empresas, das empresas nascentes, elas morrem antes do primeiro ano, porque não tem planejamento, não tem aquele suporte de gestão, então não tem suporte de captação de recursos. Então, nós, além de darmos esse suporte de gestão, vamos incubá-las, ou seja, vamos dar esse suporte de gestão e de possibilidades, mostrar o mercado, como é que funciona, dar essas condições preliminares para que os negócios possam realmente surgir e se tornarem efetivos e criar asas, né? Nossa ideia é fazer com que eles fiquem incubados num prazo máximo de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, para que daí eles possam criar asas e ir para o mercado. Então, a ideia é essa. Hoje a UFMA já faz esse tipo de trabalho? Já existem empresas referências que saíram a partir daqui da instituição? Nós temos algumas referências de startups que saíram daqui, mas essas empresas, em função da desativação do centro, praticamente do Centro de Empreendedorismo, essas empresas se perderam. Tá certo? Não ganharam continuidade, não tiveram continuidade. Não ganharam asas. Infelizmente aconteceu isso. Mas os nossos alunos são extremamente criativos e nós temos que aproveitar essa criatividade, porque se nós realmente capitalizarmos tudo isso daí, direcionarmos toda essa energia através da nossa incubadora que estamos formando, com certeza isso aí não vai acontecer mais. A tendência é que as novas empresas, as startups que vão nascer, surjam e cresçam e deem resultado na economia maranhense, deem resultado na economia do Brasil. Nós estamos criando aqui empreendedores para o mundo e a ideia é essa. Para fechar aqui a sua participação, professor Walter Nunes, falar no segundo semestre tem a Semana do Empreendedorismo, que também é importante para difundir e propagar todas as ações. No segundo semestre nós estamos planejando já estamos planejando o formato para a nossa primeira semana de empreendedorismo, na realidade, né? Deve acontecer no mês de setembro ou outubro. E nós queremos fazer um grande evento envolvendo toda a sociedade civil, toda a sociedade produtiva, empresas públicas e o corpo docente, os discentes em todos os cursos. Vai ser uma grande festa, uma grande conglomeração de ideias, oportunidades que surgem aqui naquele relacionamento. Nosso ambiente de coworking vai ser um grande ambiente de coworking onde as pessoas vão se relacionar. A ideia é fazer esse meeting para a gente poder fazer um grande evento no sentido de mostrar a inovação, mostrar a criatividade dos nossos alunos. Professor Walter Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista. Fique à vontade, sinta-se convidado sempre a vir aqui no nosso programa, tomar um café, tomar uma água e falar sobre não somente sobre a sua pasta, mas sobre as ações do empreendedorismo na Universidade Federal do Maranhão, que é voltada
não somente para o público interno, também para o público externo, que é o que mais precisa dessas ações para desenvolver o Estado. Eu agradeço a oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês, sempre falando em empreendedorismo, sempre falando em inovação, em fazer com que nossos alunos cresçam. E, sem dúvida nenhuma, a AGUFMA é uma pró-reitoria que veio para realmente desenvolver, de ampliar o nosso entendimento de inovação, de pesquisa, de internacionalização, de pós-graduação. Então, realmente, a gente está trabalhando num grande projeto, num projeto macro, e capitaneado pelo professor Fernando Carvalho, que é o nosso pró-reitor da AGUFMA. Eu tenho certeza que a UFMA está no outro patamar, sem dúvida nenhuma. E nós colocamos o nosso Centro de Empreendedorismo à disposição de todos os alunos, todos os professores e todos aqueles que quiserem nos visitar. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade. Muito bem, sobre a coordenação de Marcos Belfort, edição deste programa de Anderson Rodrigues. Aqui quem fala é seu amigo Newton César. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Cidade Universitária Entrevista. Uma boa semana, até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.